Então, peço a você que abra sua Bíblia em primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Eu quero ler com os irmãos do verso 23 ao 29. São as instruções do apóstolo Paulo para a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo diz assim essa palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vamos orar? Pai do céu, nós te pedimos que o Senhor derrame graça sobre os nossos corações, que nos dê entendimento do teu Santo Espírito e que fale conosco, Senhor Deus, que fale conosco, nos faça entender a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando da ceia do Senhor. A primeira coisa que precisamos entender é que a ceia do Senhor é um ato de adoração. É um ato que a igreja presta na presença do Deus Santo. É um momento de comunhão. É um momento em que partimos o pão, como nós lemos aqui na liturgia, como os irmãos faziam em Atos capítulo 2. Eles partiam o pão de casa em casa. É conhecido como o momento da Eucaristia, do grego eucaristel, ou seja, ação de graças. É aquele momento em que Jesus levanta o pão e dá graças ao Pai. É um momento de ação de graças a Deus, em que Cristo fez como modelo quando instituiu a ceia. Jesus pega aquele modelo cruento do Antigo Testamento, em que um animal tinha que ser cortado e morto, em que o animal precisava ser colocado no altar, os seus pedaços, né? E aquele animal que morre no lugar do adorador, agora Jesus vai morrer no nosso lugar na cruz e vai instituir uma forma não cruenta. Não há mais necessidade de derramamento de sangue, porque Jesus vai derramar o seu próprio sangue uma vez por todas. E ele nos dá esse modelo maravilhoso, que é um ato simples, muito singelo, achei lindíssimo. Jesus faz toda aquela parafernália imensa do culto que era feito, né, em Israel, ele transforma em algo extremamente simples, onde nós comemos pão, de preferência pão sem fermento, pão ázimo, e bebemos o fruto da vide, com duas representações do seu corpo e do seu sangue. Isso é extremamente importante entendermos, irmãos, justamente porque, para que a nossa participação não seja, primeiro, sem sentido para nós, eu preciso entender, discernir o que é a Santa Ceia. Segundo, se eu não discernir, isso é desagradável a Deus. E terceiro, é prejudicial para nós, porque o texto diz claramente que aquele que come e bebe sem discernir, bebe juízo. E é culpado da morte de Cristo. Réu do corpo é culpado pelo corpo, culpado pela morte. Portanto, todos nós que somos cristãos e que participamos da ceia do Senhor, especialmente os novos na fé, né?
aqueles que se converteram há pouco tempo, precisam estar familiarizados com o significado e a prática da ceia do Senhor. Entender o seu significado. Primeira coisa que eu quero dizer aos irmãos é que a ceia precisa ser realizada com frequência. É algo que sempre tem que acontecer na vida da igreja. Há evidências bíblicas para isso, né? Os irmãos se reuniam, está aqui em Atos dos Apóstolos, para partir o pão. É um ato que a igreja participava e que fazia desde o período em que foi instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos aqui, a igreja de Corinto estava se reunindo para a ceia do Senhor, então Paulo vai dar instruções. Claro que estava acontecendo outras coisas lá, mas eu quero me ater ao fato dele explicar como é essa ceia e como ela tem que acontecer. Então, essas instruções do Paulo sugerem, né, que ocorria no primeiro dia da semana, por exemplo, que é o domingo, Domino Dei. Em 1 Coríntios 16, versos 1 e 2, se você passar 2 páginas aí comigo na sua Bíblia, vai dizer que a coleta dos irmãos, no verso 2, era no primeiro dia da semana. Então, eles faziam coleta não só de ofertas, não só de dízimos, mas eles faziam coletas de mantimento, que era para toda a igreja, que era para o cuidado da igreja. Então, alguns historiadores e comentaristas vão dizer que ocorria nesse primeiro dia da semana. Nós temos, dentro da história da igreja, a história mais antiga que a Bíblia nos confirma, que confirma a ideia bíblica, é a de Didaquê, que foi escrita no ano 95 depois de Cristo, indica que os cristãos deviam se reunir no primeiro dia da semana para partir o pão. Há uma linguagem, a Didaquê é um pequeno texto, não tão pequeno assim, mas que ensina a igreja os rudimentos da fé. O que pensavam os apóstolos, o que pensavam os pais da igreja. E ele já falava sobre esse colocar diante do Senhor a Santa Ceia no primeiro dia da semana. Justino Marte, no ano 150 depois de Cristo, ele registra o seguinte: ele diz que os cristãos se reuniam no domingo e participavam da Santa Ceia, numa ideia de que isso era um culto prestado a Deus e que a Santa Ceia participava do momento da adoração. Estudos também demonstram que vários escritores, vários servos do Senhor da igreja primitiva, desde Barnabé, Justino Marte, Irineu, Clemente de Alexandria, Orígenes, Cipriano, todos esses pais da igreja tinham o mesmo consentimento, o mesmo entendimento da Santa Ceia e declaram que a igreja precisava observar o primeiro dia da semana e também fazer com que a Santa Ceia do Senhor fosse ministrada na igreja nesse momento de culto. Então percebam, desde o início, quando Cristo institui essa nova forma de ceia do Senhor, isso vai ser inserido na igreja, junto com os pais da igreja, e isso vai se desenvolver de tal forma que, quando chega na reforma, começa uma discussão. Nós saímos da igreja católica. A igreja católica faz a Santa Ceia em todas as missas. É todo domingo. E nós, protestantes, como é que isso vai ser? Então, houve várias discussões, que eu não vou entrar aqui agora, mas eu vou falar o que pensou Calvino quando essa discussão começou a ser feita. Ele disse o seguinte: é extremamente importante, os pais da igreja faziam todo o culto, como é que nós vamos fazer? Então eu acho, disse Calvino, tem que ser todo culto ou somente uma vez no ano, para que eu me prepare durante todo o ano para esse grande momento que é ceiar, né? E aí começaram as discussões, e alguns acreditavam que essa ideia de toda semana diminui a importância da ceia, diminui o preparo, e outros começaram a dizer, não, precisa ser trimestral, anualmente, e essa discussão ocorreu realmente na reforma. O que nós instituímos, e é a forma que nós trabalhamos no Brasil, todas as igrejas, praticamente todas as igrejas protestantes de todas as denominações, trabalham com um domingo no mês. Um momento em que nós fazemos a Santa Ceia
um momento em que nós nos colocamos diante do Senhor, um momento que nós nos preparamos. A ideia que está por trás disso, irmãos, é que eu passo o mês inteiro numa preparação para este momento que eu vou participar da Santa Ceia. Quando a Bíblia fala aí no texto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é um ato que eu tenho que fazer naqueles minutos, naqueles segundos de oração antes de participar. Percebe? Precisa ser algo que seja diuturno no meu coração, e eu tenho que ir preparando o meu coração todos os dias para esse grande momento em que eu vou participar da ceia do Senhor. Tá certo? Então, a guisa de introdução, me entender que isso faz parte da história da igreja, que aconteceu dentro da história e nós estamos continuando aquilo que o Senhor Jesus Cristo instituiu, que é a sua Santa Ceia. A segunda coisa que eu quero falar com os irmãos é quanto ao significado dessa Santa Ceia. O que significa? Por que eu sou crente e eu tenho que participar desse momento de Santa Ceia, eu tenho que comer do pão e beber do cálice? Por que essa estrutura é colocada para nós que somos crentes? A primeira verdade está no texto de Paulo. A ceia do Senhor é um memorial. É um momento em que eu relembro a morte de Cristo. Memorial é um momento comemorativo ou um relato, um monumento comemorativo ou um relato de memórias, tá certo? E nesse caso é um relato de memórias daquilo que Jesus fez. Ele é tão sábio e sabia que há a possibilidade de distorcermos o que foi feito na cruz, que ele coloca um ato para ser repetido várias vezes, para que lembremos da sua morte. Olha a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Então, esse memorial, nós relatamos o que aconteceu com Cristo. Observem o relato de Paulo. Ele vai mostrar que foi feito pelo próprio Cristo. Ele diz, no verso 23, porque eu recebi do Senhor. Paulo não instituiu nada. Paulo repete o que Jesus Cristo fez. E mais, o que também vos entreguei, irmãos de Corinto. Há uma forma de ser praticada a Santa Ceia. Em Corinto, estava havendo um problema grave, que quando eles se reuniam, eles passavam do limite. Ou bebiam demais e ficavam bêbados, ou pessoas não conseguiam participar porque os mais pobres não estavam sendo inseridos no momento em que era colocada a Santa Ceia. Então você tinha um problema, inclusive, primeiro, um problema social, que não estava sendo visto, e segundo, você tinha um problema cultural, por causa da cultura grega do vinho, por causa da cultura grega de Baco, que você bebe até embriagar-se. Então você tinha vários problemas estruturais que Paulo está tentando resolver junto aos irmãos de Corinto. Então ele diz, olha, não é da forma que vocês fazem. Há uma forma que foi instituída pelo próprio Cristo e foi isso que eu vos entreguei e é assim que vocês têm que trabalhar. Então ele diz claramente, o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, é aqui de onde vem a palavra Eucaristia, que é dar graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele estabelece esse memorial e esse ensino para que aprendamos comer do pão em memória do seu corpo e beber o cálice do fruto da videira em memória do seu sangue. Isso chegou a ser distorcido na época romana, né? Que começaram a dizer que os cristãos comiam carne e bebiam sangue humano. Porque vazou-se que tinha um momento em que eles bebiam pão, comiam pão em nome do corpo de Jesus e bebiam o vinho em nome do sangue de Jesus. E isso foi distorcido para fora. E houve perseguição, inclusive, da igreja. Jamais isso poderia estar ligado ao ensino de Cristo. Jamais isso poderia estar colocado do jeito que Deus estabeleceu. O que nós precisamos entender é que lá atrás, quando é instituído o Holocausto tinha duas características. O sangue do animal precisava ser derramado em nome do adorador para perdão de pecados,
E o adorador precisava comer uma parte da coxa do animal. Tinha que comer a carne. Uma parte dessa carne era comida pelo adorador e outra parte era comida pelo sacerdote. Naquele momento, aquele animal fazia parte dos dois, daquele que era mediador, que era o sacerdote, e do adorador. Essa linguagem, que era uma linguagem bíblica, trazendo a imagem do próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que agora, nessa transformação dessa adoração cruenta que eu falei antes, vai ser feita de uma forma incruenta, simples, basilar, mas que nos traz a memória de Cristo morto na cruz e o seu sangue vertido pelos nossos pecados, percebe? Então, isso precisa ser trazido à minha mente. Jesus Cristo morreu na cruz. Por quê que ele morreu na cruz? Porque a sua morte tornou possível a nova aliança com Deus. Porque a sua morte nos trouxe novamente para próximo de Deus. O escritor de Hebreus vai dizer no capítulo 9, porque onde há testamento, é necessário a morte do testador. Jesus é o testador. Qual é o testamento? Nós vamos voltar para Deus. Jesus é o Filho de Deus, dono de tudo. Então ele morre e nos entrega a nossa herança. Pode perceber que a linguagem bíblica é sempre de uma herança que nós recebemos. Pedro diz que nós temos uma herança no céu inacessível, né? Em Efésios eu expliquei a vocês que nós temos uma herança nos céus que pertence a Deus e que foi nos dada através de Cristo. Portanto, Jesus, irmãos, é o testador. E para que o testamento do Antigo Testamento, para que o testamento do que Deus dissera que iria abençoar o seu povo e trazê-los de volta para si, tenha força, é necessário que o testador morra. Então Jesus morre para nos dar a sua herança incorruptível. O seu sangue foi derramado, irmãos, para a remissão de pecados, para perdão de pecados. Lembra que Deus disse o seguinte a Adão e Eva: se comer da árvore do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. E eles comeram. E era necessário que eles morressem. Mas a sabedoria de Deus é tão grande, irmãos, que ele simplesmente não mata Adão e Eva. Eles perdem o acesso a Deus, porque se eles se aproximarem de Deus agora, eles morrem. E morrem sem ele. Então Deus pega um animal em Gênesis 3, retira toda a sua pele, para tirar a pele tem que tirar todo o sangue. E tem que matar aquele animal. E cobre a Adão e Eva. Ou seja, aquele animal que não era culpado, era inocente, morre pela culpa de Adão e de Eva. O inocente morrendo por dois pecadores. Então essa linguagem bíblica é perfeita. Quando João vê Cristo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gênesis 3 é o proto-evangelho. Jesus é aquele que vai morrer na cruz pelos nossos pecados. O sangue dele vai ser derramado porque todos nós temos que morrer, irmãos. Porque Deus disse que certamente o homem morreria. E se Adão era o nosso representante e caiu, nós saímos da presença de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o nosso novo, ele é o novo Adão. Ele é o nosso representante. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele fala em Romanos 5. Jesus é aquele que morre, mas ressuscita e nos traz junto para a presença do Pai. Veja se não é assim. No Antigo Testamento, a Páscoa era um memorial. A Páscoa era um memorial que comemorava a libertação de Israel da escravidão do Egito. Vamos repetir essa festa anualmente, para lembrar que Deus nos livrou da escravidão e fez isso através do sangue do Cordeiro que era passado nos umbrais da porta. Olha como isso é diretamente ligado com a Santa Ceia. A Santa Ceia também é um memorial, mas é um memorial da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que torna possível a nossa libertação
da escravidão do pecado, percebe? Então, essa libertação que nós temos do pecado é exercida na pessoa do Messias, na sua morte, no verter do seu sangue e na sua ressurreição. Então, primeiro, segundo o apóstolo Paulo, é um memorial, porque nós temos que fazer segundo o que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Segunda verdade, a Santa Ceia é uma proclamação, irmãos. Nós proclamamos a verdade de Deus, nós proclamamos o que o Senhor Jesus Cristo fez. O verso 26 diz, porque todas as vezes que comeste este pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor. Vocês proclamam que Jesus morreu. Nós lembramos da sua morte. Lembra que eu disse que Jesus fez isso para não esquecermos? Então Paulo está dizendo assim, olhem, prestem muito atenção nisso. Nós temos que ter um memorial, temos que lembrar, mas isso é para anunciar a nossa fé na eficácia da morte de Jesus por nós. Foi eficiente. Deus aceitou a adoração. Deus recebeu o seu Filho justo, perfeito, santo, inocente, morrer por todos os pecadores, morrer por todos aqueles que não conhecem a Deus. E dessa forma, nós proclamamos que sua morte foi de fato pelos nossos pecados. Quando eu ponho a ceia e celebro, eu estou dizendo, Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos pecados de todos aqueles que professam o seu nome. Se assim não for, irmãos, se ele não morreu pelos nossos pecados, qual o sentido de celebrar a ceia? Nenhum. Precisa ter uma verdade espiritual atrás. E a igreja sabe disso e dentro da história repetiu o ato durante 2000 anos e chegou até nós. Observe que também nós proclamamos a nossa fé. Aqui diz que eu anuncio a morte do Senhor, mas eu também tenho que fazer isso até que ele venha. Olha que texto lindo. Eu estou fazendo porque eu acredito que Jesus vai voltar. É por isso que nós celebramos a ceia. A ceia diz, Maranata, vem Senhor Jesus. A ceia diz, Jesus está voltando e eu estou aqui relembrando essa verdade e estou com o coração cheio de adoração, dizendo, o meu Senhor vem. E ele vem me buscar. Mais uma vez, se eu não acredito que Jesus vai voltar, qual o sentido de eu celebrar a ceia? Nenhum. Eu preciso entender que ele morreu pelos meus pecados e eu preciso entender que ele há de voltar. Observem que a ceia do Senhor olha tanto para o passado, o que Jesus fez, o que antes lá foi feito no livro de Levítico, mas olha também para o futuro, para a volta do Messias, para esse momento em que Jesus disse que vai tomar conosco uma nova ceia e que vai ser nos ares. O texto bíblico diz que tem uma grande festa na volta do Senhor Jesus Cristo, que a igreja vai se reunir a um grande momento da volta triunfal do nosso Senhor. Ou seja, nós discípulos confiamos na redenção que o Senhor Jesus Cristo nos deu e mais ainda, confiamos que ele vai voltar para nos buscar. A Santa Ceia diz exatamente isso. A Santa Ceia também, irmãos, é um momento de comunhão, é um momento em que a igreja se reúne no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios 10, verso 16, Paulo diz assim, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Ou seja, nós participamos do corpo e do sangue do Senhor. Quando nós comemos do pão, esse pão passa a habitar em todos os crentes que aqui estão. Quando participamos do fruto da vide, esse mesmo fruto participa de todos nós e recebemos, comungamos do corpo de Cristo. Revelando que no nosso coração nós cremos que ele morreu e ressuscitou e veio para me perdoar os pecados. Eu preciso entender
que o sangue de Jesus me limpa de todo o pecado, que me faz ser um com Ele. E que da mesma forma Ele foi assunto aos céus e está ao lado de Deus, agora nós podemos adentrar na presença do Senhor e orar. Me dá acesso à pessoa de Deus, o sangue do nosso Senhor. Então nós participamos, comungamos. A igreja reforça a sua unidade quando juntos participam da Santa Ceia. É um momento, irmãos, de profunda adoração. O corpo e o sangue do Senhor gera sobre o povo de Deus benefícios profundos de redenção e transformação espiritual. Os reformadores diziam que era um momento em que nós temos uma graça especial. Participar da ceia é um momento de graça, imerecida, mas que restaura e fortalece o espírito, o nosso homem interior. Às vezes nós perdemos essa dimensão. Não pode ser um ato simples, eu vou comer o pão e beber o fruto da vide e pronto. Eu tenho que beber com fé. Eu sempre falo aos irmãos, o momento da ceia é momento de pedir cura, libertação e confissão de pecados. É momento em que eu me coloco diante de Deus e Calvino usa a palavra, é um momento mágico. Só que a palavra mágico perdeu o seu sentido. Percebe? É um momento em que o Espírito está presente na igreja. É um momento em que o Espírito Santo está ali agindo. Assim como ele agiu quando Jesus morreu na cruz. Assim como o Espírito agiu quando ressuscitou o nosso Senhor Jesus. É o mesmo poder que opera sobre os filhos do Senhor no momento em que participamos da ceia. E aí vem o último lugar. Como é que eu devo participar dessa ceia? Como é que eu me aproximo da ceia? O apóstolo Paulo deixa claro que a primeira atitude que eu preciso ter é me aproximar da ceia do Senhor com reverência. Então ele diz, olha o texto comigo. Por isso, que o Senhor Jesus vai voltar, porque o seu sangue e o seu corpo são representações daquele que morre no nosso lugar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado, réu do corpo e do sangue do Senhor. Observe que ele vai dizer, se aproxime de maneira digna. Só que houve muita confusão aqui, né? Digno aqui, no original, é um advérbio. Descreve como devemos participar, não que somos dignos. Tem que ser digno para participar da ceia. Não, ninguém tem essa dignidade, irmãos. Ninguém é digno o suficiente de adentrar na presença de Deus. Ninguém é digno a não ser o próprio Cristo. Então eu preciso entender aqui que fala a respeito do preço da morte de Jesus, o preço supremo que ele pagou pelos nossos pecados. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que foi uma morte terrível, que foi uma cruel tortura, a humilhação do seu corpo, toda a vergonha pública que ele passou, essa humilhação, a sua angústia espiritual quando ele está orando no Getsemane, chega a suar sangue. De tanta angústia na sua alma, eu preciso entender que ele suportou o castigo que era para nós, que foi lançado sobre ele. O texto diz que é tão terrível que o céu se escurece e Deus retira a sua presença. E Jesus se sente tão desamparado que ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Eu preciso entender isso. Só Jesus é digno. E na dignidade dele, eu adentro a presença de Deus. O apóstolo Paulo diz que se eu não observar isso, se eu não entender reverentemente essa aproximação da ceia, isso traz condenação. Olha só, o verso 29 diz
Quem come e bebe sem discernir o corpo, sem entender o corpo, sem entender o motivo da morte de Jesus, come e bebe juízo para si. Nós participamos por libertação. Participamos como absolvidos de culpa. Porque foi lançada sobre o justo, sobre o que não tinha culpa, sobre o perfeito que é Cristo. Então agora eu posso participar na dignidade dele, na honradez dele, na retidão dele. Eu participo. De forma imerecida. Quando eu não entendo, eu sou culpado do sangue do Senhor, eu sou culpado da sua morte. Olha como isso é duro. Então eu participo da ceia do Senhor examinando o meu coração. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, verso 28, assim coma do pão e beba do cálice. A palavra exame no original é acurado exame. Profundo exame. Você consegue fazer isso naqueles segundos que eu falo, vamos orar ao Senhor? É por isso que a ideia de que 30 dias para você vir participar. É no primeiro domingo do mês. E eu preparo o meu coração. É por isso que a leitura da palavra diária vai decantando os meus pecados. Porque a Bíblia me confronta. Porque a Bíblia mostra a santidade de Deus e o meu pecado. Então eu preciso diuturnamente, diariamente, buscar a face de Deus em sua palavra, em sua justiça, em sua verdade. Eu preciso colocar a minha vida diante de Deus fazendo esse acurado exame profundo da minha alma. Porque há pecados que não são vistos a olhos humanos. Há pecados que nenhum de nós demonstra, mas que está na nossa alma, que está no nosso coração, que está no nosso sentimento, que vem à nossa mente e que precisam ser tratados na presença de Deus e com esse cuidado de fazer esse profundo exame em si mesmo, dentro da minha alma, dentro do meu ser. Irmãos, vivemos um tempo em que tudo é feito tão corrido que eu já vi pessoas dizendo assim, eu não tenho mais tempo nem de pensar. Quando eu chego em casa, eu já fiz tanta coisa, eu já estou tão cansado que eu tomo banho e pum, acabou, eu durmo. E eu não penso mais. E aí você entende o que alguns filósofos estão falando, que nós estamos vivendo como autômatos. Fazemos tudo de forma automática. Acordamos na mesma hora, tomamos o nosso banho, agimos sempre do mesmo jeito e não criamos momentos em que olhamos para dentro de nós. Fizemos um estudo aqui uma vez e eu falei sobre isso. O momento de contemplar a Deus, o momento de parar tudo, o momento de silenciar-se, de ouvir os seus próprios pensamentos, de olhar para dentro do coração, dentro da nossa alma. Sabe? Você sabe esse povo do interior que põe a cadeirinha na porta de casa? Eu, criança, eu não conseguia entender meu avô João, meu nome é João por causa disso, eu tenho 2 avós por parte de mãe, o pai verdadeiro e outro adotivo. O verdadeiro é Luiz e o outro é João, né? E os dois estavam lá no dia tem uma história engraçada, os dois chegaram no momento que eu nasci, aí meu avô Luiz disse assim, como é o nome dele? O nome dele é João Luiz. Aí meu avô João estava atrás, mas João vem primeiro. Né? E os dois ficaram ali discutindo. Aí minha mãe fez, Luiz João é muito feio. João Luiz é melhor. Né? Mas eu nunca entendia por que ele chegava do trabalho e não entrava em casa. Ele pega a cadeira de balanço dele, botava fora, literalmente fora de casa, e ficava sentado se balançando. E ficava 30, 40 minutos, às vezes até escurecer lá, sentado, sem dizer palavra. E aí um dia eu disse à minha mãe, fiz assim, mãe, eu lembro de meu avô na porta de casa. Eu não entendo aquilo até hoje. E minha mãe fez assim, não, isso a gente sabe muito bem.
meu pai não entrava em casa enquanto ele não se acalmasse da correria do trabalho. Nossa! Ah, então era isso? É. Ele esperava lá fora se acalmar, deixava o trabalho lá fora, e quando ele entrava em casa, ele estava em casa. Você faz isso? São hábitos simples. Perdemos. Então, naquele momento de silêncio e de estar sozinho, eu lembro que eu queria ver meu avô, eu queria abraçar ele, passou o dia fora, minha avó dizia, deixa seu avô quieto. Seu avô está lá fora, na hora que entrar, você fala com ele. São coisas que parecem bobas, mas são gigantescas. E a minha avó, quando cessava o dia, ela tomava banho e ia para o quarto de oração. A mesma coisa que ela fazia no momento que acordava. Para fechar o dia, para se acalmar dos afazeres do dia inteiro, acalmar o coração para ir dormir. Todas essas verdades passam por esse examine-se a si mesmo que nós perdemos. Por causa da correria da vida. Por causa da vida que passa por nós e nos atravessa com velocidade enorme e ficamos angustiados, depressivos, chateados, ansiosos. A relação com Deus é uma relação de examinar-se, mas é uma relação uma relação de conversa. De olhar para dentro de si, de se acalmar e de entender tudo o que Cristo fez. Em certo sentido, a Santa Ceia é um momento privado entre o cristão e Deus. Entre eu e meu Senhor. Quando eu examino a mim mesmo, quando eu me coloco diante do meu Senhor e converso espiritualmente com Ele e reflito sobre o meu passado, sobre o meu dia e sobre quem eu quero ser diante dEle. Você pensa tudo nisso quando vai cear? Você pensa todas essas coisas? Não pensamos, irmãos. E é por isso que uma vez no ano eu prego o mesmo texto para dizer assim, irmãos, Santa Ceia. Santa Ceia. Ou come discernindo, ou come entendendo, ou se prepara para o momento, ou come juízo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Servimos, amamos, adoramos. Fazemos isso em comunidade como em atos. Nós esperamos um pelos outros, como Paulo vai falar aqui no verso 33, e eu não vou trabalhar isso aqui agora. Paulo diz assim, olha, não come cada um a sua parte, esperem um pelos outros. É de onde vem a ideia de que todo mundo pega o pão, depois todo mundo pega o cálice, depois todo mundo participa junto. De um momento de adoração. Não comungamos apenas com o Senhor Deus, comungamos uns com os outros. Somos um corpo. É um momento de profunda adoração. E eu encerro dizendo o seguinte, não vou me delongar mais. Essa ceia, então, é um memorial instituído pelo próprio Jesus Cristo, que pede aos seus discípulos que façam isso em sua memória. Jesus diz, como nós lemos lá em Mateus 26, na liturgia, naquele dia em que eu vou beber de novo com vocês. Eu não vou beber mais desse, mas eu vou beber um novo quando eu voltar. Né? Então, irmãos, não devemos esquecer jamais, como povo de Deus, que a Santa Ceia é, bem rapidamente, um lembrete constante do grande sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Uma comunhão, uma partilha do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Um tempo de autoexame e dedicação do nosso serviço a Deus, das nossas vidas a Deus como sacrifício vivo. E um meio de construir comunhão uns com os outros no corpo de Cristo. Essas 4 verdades precisam estar em nosso coração, porque essa é a instrução paulina acerca da Santa Ceia do Senhor. Tais pensamentos, irmãos, nos encorajam a nunca negligenciar as oportunidades que temos de observar a Santa Ceia. E nos convida a continuarmos firmemente a fazê-la,
proclamando a morte do nosso Senhor Jesus Cristo até que ele venha. Bendito seja o Senhor. Vamos ceiar? Eu não preciso mais expor o texto que nós já ouvimos. Vamos orar por nós e consagração desses elementos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por sua santa palavra, que nos edifica, que nos transforma, que nos cura, que nos purifica, que nos perdoa, Senhor. Derrama sobre nós a tua graça, Pai. Perdoa os nossos pecados, nos ensina a fazer um exame de si mesmo diariamente, a preparar os nossos corações para esse momento que ocorre uma vez no mês, preparar as nossas vidas para esse encontro santo, maravilhoso, que é a tua santa ceia. Pai do céu, também consagramos esses elementos. Nós retiramos do uso comum, consagramos ao Senhor, para que, em nome de Jesus, todo o poder, toda a graça, toda a memória do Senhor Jesus Cristo, esse momento de graça, Senhor, se manifeste no nosso meio, de tal forma que as nossas enfermidades, Senhor, sejam curadas. Que os nossos corações sejam sarados, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor trate das nossas memórias do passado. Que o Senhor, ó Deus, nos faça caminhar em santidade, em justiça, em amor, em verdade, Senhor, todos os dias das nossas vidas. É o que nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Na noite que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão e disse: eis o meu corpo, foi entregue por amor de vós. Te damos graças, Senhor, no meio dele todos. De semelhante modo, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos. Pai do céu, nós nos colocamos diante do Senhor. Te pedimos que, em nome de Jesus, teu amor, tua graça, teu poder, discernimento do Senhor, seja sobre nós, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé. Receber a bênção, queridos, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, e as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos. Igreja Presbiteriana, a comunhão no Lago Norte, e sobre a Igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida e tenha uma excelente semana.